Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula. Essa aula, eu chamo ela, o nome dessa aula é Noções de Cidadania. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Nós que trabalhamos há algum tempo já com concursos públicos, e quando tem um bendito edital que prevê essa palavra noções de alguma coisa e coloca ponto, é horrível para a gente, professor, e é horrível, lógico, consequentemente, para vocês, alunos. Porque noções, ele tinha que dar, pelo menos, o que? Algum caminhamento. Alguma coisa, gente, assim, noções, conceitos básicos, histórico, alguma coisa. Agora ele colocou noções o quê? Noções de cidadania. Pronto, cara. E aí? Complica, não complica? Não só dessa aula de noções de cidadania, mas a gente observa que isso é uma prática comum até. Vários editais a gente acompanha, vários editais todas as semanas, aí sempre estamos lendo vários editais. E aparece o negócio de noções. Só noções e ponto final. Eu acredito que isso torna as regras injustas. É injusta, não deixa as regras do jogo claras. Aqui tem que ser o exercício do princípio da isonomia, da igualdade, né? Ok, mas bora, vamos lá. Noções de cidadania. Aí, professor, com esse assunto aqui. Isso aqui não é um assunto pequeno. Isso aqui não é um assunto que nasceu agora, isso aqui é um assunto longo. Fiz várias pesquisas para preparar essa aula e eu falei assim, também eu não posso preparar uma aula de 5 horas e passar para os alunos, porque 5 horas, a potencial possibilidade de cair uma questão disso na prova é mínima, né? Mínima, né? E aí, o professor chegou nesse formato aqui que eu acho que nós vamos conseguir atender. Nós iremos conseguir atender às expectativas da prova do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o cargo técnico administrativo. Então, bora, pessoal. Vamos lá, galera. Noções de cidadania, né? Então, fiz Epa, travou aqui, Paulix? Não. Não, agora foi demais, aí, ó. Computador é engraçado, né, cara? Quando você quer que ele trabalhe, ele não trabalha. Não é isso? E quando ele é para trabalhar, não é para trabalhar, ele trabalha aí. Mas, então bora. Mas esse cara aqui, esse computador aqui, eu chamo ele de funcionário, cara. Ele já trabalhou bastante, hein? E bom funcionário esse aqui, computador, hein? O que é cidadania? Vamos começar a explorar esse assunto aí. Cara, é uma palavra usada todos os dias e que tem vários significados. Tá aí, gente. Concordam comigo? Todos os dias e tem vários significados. Eu vou passar para vocês aqui 3 faces da cidadania que são diferentes. São um pouco semelhantes, mas elas são diferentes. Com essas 3 faces diferentes, com certeza que dá para deixar você competitivo. Mas hoje significa essencialmente o direito de vivermos decentemente. Aí. Esse aqui é a primeira visão de cidadania. Viver decentemente. Eu vou dar um timezinho e eu volto já no final. Vou voltar aqui e viver decentemente. Vamos começar a entender essa palavra cidadania. A palavra cidadania provém do latim. Do latim, civitas. Civitas, cidade. Opa, calma. Cidade não são formadas por pessoas? E as pessoas não formam a sociedade?
Isso, professor, exatamente. Não é isso? Então é o seguinte, cidadania vai ser isso, um conjunto de direitos e deveres de um indivíduo, esse cara aqui, para viver em sociedade, ele tem direitos e deveres. Sujeito em uma relação à sociedade que vive. Então tá aí. Pronto, gente. Olha aí, cidadania, né? Vem da palavra cidade. A cidade é formada por pessoas que vão se formar na sociedade. E para se viver socialmente, esse indivíduo tem que ser dotado de direitos e deveres. Ah, prof, é isso aí, professor? Exatamente, cara, é isso aí. Vamos mais aqui, esse assunto aqui é muito interessante, tá? Vamos lá. O conceito de cidadania sempre esteve fortemente ligado a noções de direito. Exatamente, cara. Você tem que vincular, ó, noções de direito. E essa visão de direito, gente, ela foi sendo o quê? Alterada de acordo com o tempo. Especialmente os direitos políticos, que permitem ao indivíduo intervir na direção dos negócios públicos no Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração, seja ao votar diretamente, ou seja, concorrer a um cargo público, é a participação indireta. Gente, o examinador adora vincular o concurso com os fatos atuais. O concurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso será no dia 21 de outubro, um domingão. No dia 3 de outubro, salvo engano, é dia 3, olha para mim se dia 3 é um domingão aí, ô Paulex. Vai ser a eleição do primeiro turno, 3 de outubro. Olha aí. 3 de outubro vai ser o que? Eleição do primeiro turno? Quarta-feira. Então olha aí, primeiro, depois do dia 3, quanto que dá? Primeiro domingo aí. Primeiro domingo, dia 7. Então, dia 7 de outubro deve ser o quê? Dia 7 dia 1º deve ser o primeiro turno das eleições. É um domingo. Papo reto, cara. O ato de votar não é a expressão da cidadania, o vínculo que você tem com a cidade, onde você mora com a sociedade? Então isso pode cair na prova, cara. Como assim, professor, que isso pode cair na prova? Eu não tenho que ficar sintonizado, tem que ficar ligado com as coisas. Vai ocorrer o que? Um grande processo eleitoral a nível municipal, que nada mais é que o exercício de um direito de votar, um direito político que faz parte da cidadania, do conceito de cidadania. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direito pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que uma coletividade, os direitos de um indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. Pronto, aquilo que eu já tinha adiantado para vocês. Então o cara tem que ter o quê? Se tem direitos, vai ter que ter obrigações, que eu chamo de deveres. Estou gravando essa aula especificamente para o concurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, galera. Como preparo as minhas aulas, eu sempre procuro provas anteriores. E eu vi várias citações da banca da UFMT à Wikipédia. Ah, professor, então você antecipou, sim. O que eu sempre falo? Que o aluno tem que estudar para ele ficar competitivo, ele tem que começar a estudar onde o examinador faz as questões de prova, cara. Não é isso? Então eu peguei aqui, fonte, Wikipédia. Então esse conceito que eu trouxe para você de cidadania aqui, é um conceito lá do Wikipédia, e não se assustem se na sua prova
se na sua prova constar exatamente esse conceito. Tá? Dedicação, esforço. Bora, crianças! A plena pertinência dos indivíduos a uma comunidade política, por meio de um status que garanta aos indivíduos direitos e deveres, liberdades, restrições, poderes e responsabilidades. Pronto. Já nesse momento da aula, você já tem condições de formar um conceito, ter noções sobre cidadania. É o indivíduo que vai viver em uma sociedade, que a sociedade é formada por pessoas, e essa sociedade, para ser cidadão dessa sociedade, a sociedade garante para eles direitos e, claro, ele vai ter que ter o quê? Obrigações para com essa sociedade. Legal? Dentro do material que o professor pesquisou, e não foi 1, 2, 3 materiais, não foram vários materiais. O professor se dedicou bastante tempo, gente. Eu não sei nem o tempo que foi estimado, muito. Demorei a elaborar essa aula aqui. Eu andei pesquisando. E várias bibliografias relacionavam a cidadania à palavra direitos. A palavra direitos. E essa palavra direitos, hoje nós temos muitos direitos, mas pouco tempo atrás o homem não tinha direitos. Não tinha direitos, principalmente lá na época do absolutismo. Então o material que eu acompanho, ele fala o seguinte, que os primeiros direitos foram os direitos civis. Depois foram para os direitos políticos. Olha aí, políticos votar e ser votado. E finalmente, olha, os direitos sociais. Professor, tem mais? Tem os direitos difusos. Mas eu não vou chegar até os direitos difusos, eu acho desnecessário. A banca for cobrar direitos difusos da prova, eu vou falar, pelo amor de Deus, que está abusando na prova, no conteúdo programático, não tem nem direito constitucional. Então como é que ele vai ter coragem de cobrar direitos difusos, né? Então é o seguinte, para a construção da cidadania, foram agregados direitos ao longo de uma trajetória, onde esse indivíduo, o Estado, passou a garantir esses direitos aos indivíduos, aos cidadãos, formando assim o conceito de cidadania. Ah, professor, ok. Os primeiros direitos que foram agregados ao conceito de cidadania, de direitos humanos fundamentais, são os direitos civis. Os direitos civis significa liberdade, direito de ir e vir, direito de liberdade. Hoje nós temos o direito de liberdade? Temos. Antes não tínhamos o direito de liberdade. Então, diante de um Estado arbitrário, absolutista, feudal e opressor, faziam-se necessário, no século XVIII, garantir as liberdades individuais, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento, fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e da justiça, direito à justiça. Está aí, direitos civis. O primeiro conjunto, bloco de direitos que o Estado passou a garantir para os cidadãos e agregando ao conceito de cidadania, foram os direitos civis. Isso pode cair na prova. Brincou, prof. Brinquei não, cara. Ó, caderninho, tá fazendo um caderninho aí, tá anotando, cara, tá seguindo as orientações do prof aqui? Meu, então é o seguinte, preste atenção aí, cara. Papo reto com você. Faça o seu mapa mental, ó. Cidadania, cidade, cidadão, pessoas, não é isso? Sociedade, direitos. Primeira geração, direitos civis. Dos direitos civis, uma coisa que você não pode esquecer, que é o direito de liberdade, de ir e vir. Ir e vir. O segundo bloco de direito, vamos ver se você está com memória boa, qual que é?
Isso, direitos políticos. Preste atenção. Você tem que dar atenção especial nesse momento da aula, porque nós estamos passando por um grande processo eleitoral, que nada mais é também o exercício da cidadania. Professor, quando você digita os númerozinhos na urna e aperta o verdinho, é o voto, né? Tiveram no século XIX a principal arena de embate, dizendo ao direito de participar do exercício do político como membro investido de autoridade política ou como eleitor, aos membros investidos de tal organismo. Somente no século XX, a base dos direitos políticos foram transferidos do substrato econômico para o status pessoal. Por que, professor? Porque antes o poder político era o poder divino, não é isso? Que ia administrar o povo. Aí o povo passou a ter o poder, emana do povo, que será representado por políticos eleitos diretamente no termos dessa Constituição. Está lá, parágrafo único de nossa Constituição Federal. Parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal. Então são os direitos políticos. Professor, o que eu tenho que saber dos direitos políticos? É o direito de votar e ser votado, da representação política, de governo. E finalmente, nós passamos a ter os direitos o quê? Sociais. Professor, a primeira geração foi então direitos à liberdade. O segundo foram os direitos políticos, não é isso? E agora os sociais. Mas o que significa um direito social, cara? Que não basta tratar o cara com liberdade. O social significa tratar o cara com igualdade. Igualdade. Todos têm acesso à saúde, todos têm acesso à educação, todos têm acesso à previdência, todos têm acesso a seguro-desemprego e assim por diante. É igualdade, para promover a igualdade entre o povo, entre os cidadãos que estão lá na cidade. Então agregou o agregou o conceito de cidadania, ou o conceito dos direitos humanos. No século XX, cresceram as reivindicações e a possibilidade de o Estado assegurar direitos mínimos de sobrevivência para todos, como saúde, assistência sanitária, educação, previdência, seguro-desemprego. Não, professor, é seguro. Anota aí, professor, porque nós somos alunos exigentes. Eu sei disso, mas o professor também é exigente. Seguro-desemprego, pronto. Então nós temos aqui os direitos sociais. Cara, estou batendo uma real para vocês, cara. Ó, fixem esse conteúdo, essa ordem aí, ó, e vão para a prova, que a prova vai ser de julgamento de valor. Você vai conseguir acertar. Professor, liberdade é diferente de igualdade? Claro que é. Igualdade faz parte dos direitos civis. No Estado liberal, na direita, politicamente, eles queriam garantir o direito de propriedade. Já a igualdade decorrente do Estado democrata, direitos sociais, não é isso? Direitos sociais. A esquerda que provocou isso, os políticos de esquerda ali foi de direita porque queria garantir o que é propriedade. O Estado passa a prover os direitos sociais. Então, igualdade, liberdade e igualdade. Professor, só faltou o fraternité. Sim, o fraternité, o que é? O fraternité é lá da Revolução Francesa, mas eu não vou chegar nesse assunto do fraternité. Bacana? Pronto. Eu podia dar por encerrada a aula, mas eu vou continuar nossa aula, porque como é de noções, isso aí é difícil quando coloca pra gente esse negócio de noções, mas a gente não vamos nos deixar bater com isso não, cara. A gente vamos pra frente, vamos pra cima desse negócio aí. Vamos para cima desse negócio aí. Vamos lá, crianças. Comigo. Eu vou apresentar para vocês agora uma outra visão sobre cidadania.
E essa visão de cidadania está vinculada à nacionalidade. Opa, professor, se então eu adquiro a nacionalidade de um determinado país, eu passo a ser cidadão daquele povo, daquele país? Sim, exatamente. Então eu vi vários materiais também na nossa pesquisa que a gente fez para preparar a aula, passando da cidadania, nessa visão. Então aqui, membro de um Estado, das civitas lá, do cidadão, pessoa quem um Estado atribui a sua nacionalidade. Opa, então o Estado vai atrair a nacionalidade a um membro, a uma pessoa. Ou seja, esse membro vai ser um cidadão do Estado, desde que tenha a nacionalidade. Então isso tem que saber para a prova. A nacionalidade é pré-requisito para adquirir o que? A cidadania. Você sabe que a cidadania vai ser um rol de direitos e obrigações. Você sabe que direitos foram muito difíceis o povo conquistar, que demorou muito tempo. Agora já as obrigações, ele sempre teve muitas obrigações. E para adquirir o tal dos civitas, esse membro tem que ter a nacionalidade. Cidadania barra nacionalidade, vínculo jurídico político que traduz a pertinência de um indivíduo a um Estado e o constitui perante este num particular conjunto de direitos e obrigações. Professor, eu estou conseguindo extrair conteúdo para a prova, mas assim que a gente trabalha, cara. Assim que nós trabalhamos, sim, aqui no LAC. Legal? Ok? Perceberam ali a leitura? Adquiriu a nacionalidade, você passa a ser um cidadão. Passando a ser um cidadão, você é um membro daquele Estado. Se você é um membro daquele Estado, você passa a usufruir conjunto de direitos e de deveres, né? Obrigações. Professor, o senhor vai explicar para a gente, professor, quais são as hipóteses de adquirir essa nacionalidade? Não, eu não vou explicar isso para vocês. Sabe por quê? Porque, poxa, cara, eu acho que não vai chegar nesse nível de detalhe. Como eu já falei antes, não caiu nem direito constitucional no concurso. Para que eu vou falar de nacionalidade lá do artigo 12 da Constituição, né? Continuando essa aula nossa. Nessa visão, a cidadania passa a ser um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado. Olha que interessante. Vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado. Artigo 2º da Convenção Europeia sobre Nacionalidade. Direito fundamental do indivíduo, isso é importante, isso pode cair na prova, cara. A cidadania é um direito fundamental do indivíduo. Pode anotar no caderninho de ouro, no seu manual de estudos. A cidadania faz parte do quê? Dos direitos humanos fundamentais da sociedade, do povo nosso. 10? Ótimo. Vamos lá. O artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi sacramentada, publicada no dia 8 de dezembro de 1948, cara, diz o seguinte, vai falar exatamente sobre isso. Primeiro, todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Se todo indivíduo tem o direito de ter uma nacionalidade, significa dizer que o indivíduo vai ter uma cidadania. Se a nacionalidade produz o que? O vínculo é a tal da cidadania. 2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Aí já é uma coisa mais específica, né?
Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade. O que é isso? O cara nasceu no Brasil, pronto, nasceu aqui, ele vai ser o quê? Nacional, vai ser o cidadão brasileiro. Você não pode privar o cara. E também, como não pode privar, você tem que dar a opção para o cara mudar de nacionalidade. O cara nasceu aqui, cara, tudo bem, mas o povo dele é tudo japonês. Ele quer ir para lá, ele quer fazer parte da cidadania japonesa, então você pode mudar, você pode ir para lá. Tá? Ok. Então é o seguinte, vou voltar agora no comecinho. Vamos lá, ó. O que é a cidadania? Terceira visão. Hoje significa essencialmente o direito de vivermos decentemente. Uma visão mais crítica do assunto. O que significa essa visão mais crítica do assunto, meu? Significa dizer o seguinte, que o Estado tem responsabilidade conosco, várias responsabilidades conosco, que o Estado não consegue atender os nossos direitos, as nossas necessidades, nós cumprimos com as nossas obrigações. Então, por isso, essa visão aí é uma visão até reativa em relação à cidadania. O verdadeiro cidadão é aquele que se faz todos os dias, mas nas pequenas e grandes ocasiões. O verdadeiro cidadão, porque cidadão, olha só, esse cara tem um vínculo com o país, cara, com uma nação, com o Estado. É aquele que se faz todos os dias nas pequenas e grandes ocasiões. O que eu estou fazendo aqui é uma ação de cidadania. O que nós iremos fazer na eleição desse ano é uma ação de cidadania. Ótimo! Tá aí, criança. Terminamos aí. E vamos aí terminar com uma mensagem do Aristóteles, né? Discípulo de Sócrates. Somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito não está na ação, mas sim no hábito. Concurso é isso, meu filho. É hábito de estudar. Hábito de estudar. Passa em concurso público quem fixa conteúdo. Legal, pessoal? Ó, um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.